Aleluia. Maravilha. Eu fico lembrando aqui que o sacerdote Esdras, a convite de Neemias, fez uma campanha com o povo de Israel que voltou do cativeiro, e eles passaram 24 dias, 24 dias, todos os dias, de 6 da manhã ao meio-dia, todos os dias, de 6 da manhã ao meio-dia, homens, mulheres e crianças, diante da exposição da palavra de Deus. Irmãos, isso trouxe um avivamento extraordinário. A bênção na nossa vida depende daquilo que a gente ouve. E quando nós estamos em uma reunião como essa, nós viemos aqui para ouvir palavras que edificam, palavras que nos transformam, que nos movem, que enchem a nossa vida. Glória a Deus. Ontem, meus irmãos, eu preguei sobre crescimento, sobre crescer. Todos nós fomos chamados para crescer. É o que o apóstolo Pedro nos ensina: antes crescer. Mas crescer aonde? Em quê? Aí ele vai dizer: na graça e conhecimento. Então nós temos que crescer na graça. Aí as pessoas perguntam: e o que é graça? Nós já aprendemos aqui. Graça é um favor que você não merece, é um favor que eu não mereço. Isso é graça. A graça é a razão da nossa salvação. A nossa salvação é graça. E você tem que crescer nesta salvação. Você tem que se desenvolver na salvação. A Bíblia diz que nós temos que operar a nossa salvação. Cada dia você tem que desenvolver a sua salvação. Você foi salvo pela misericórdia de Deus. Nós fomos salvos pela misericórdia do Senhor. A graça salvadora de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e nós somos alvos desta misericórdia. Agora, a graça de Deus, irmãos, é um assunto tão abrangente, mas tão amplo, que não é apenas um favor imerecido. Ela vai muito além. A graça, a manifestação da graça de Deus, meus amados irmãos, ela envolve toda a bondade de Deus, todo o amor incompreensível de Deus. A graça abrange toda a benignidade do nosso Deus. É algo que está além da nossa imaginação. Mas, meus amados irmãos, existem alguns tipos de graça na Bíblia. Primeiro, nós temos a graça comum. A graça comum é um dom que Deus dá para todo mundo, para todas as pessoas. Ele dá esta graça comum. Essa graça comum faz com que muitas pessoas se destaquem, que realizem coisas extraordinárias. Às vezes tem pessoas que elas têm uma habilidade para desenhar, para tocar, para cantar, tem uma habilidade muito grande para fazer determinada coisa. Uns para agirem no esporte, outros em natação e em tantas outras coisas. Tem pessoas que têm um dom. Essa graça que Deus dá, e não precisa a pessoa ser crente para receber essa graça. Essa graça é para todos. Deus manda chuva e manda sol, tanto para o ímpio quanto para o salvo, tanto para o pecador como para o justo. Ele manda essa graça para todos. Todos nós somos alvos desta graça de Deus. Mas nós temos o segundo tipo de graça, é a graça salvadora. Aí essa não é para todos, embora seja para todos, nem todos querem. A graça salvadora é para todo mundo, mas ela só é eficaz na vida daqueles que creram. Quantos já creram? Quem já creu? Levante a mão se creram e já receberam esta graça.
diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, você ouve a palavra, cria fé e você crê, e aí você recebe a graça salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas além da graça salvadora, nós temos a graça como dom. A graça como um dom, que ela já é um dom, mas esse dom é algo assim especial, é um presente. Você observa que tem pessoas na igreja que elas têm um dom para determinada coisa, e quando ela coloca a mão ali naquela área, as coisas fluem. Tem pessoas que receberam um dom para cantar, tem uma voz entoada, porque cantar todo mundo canta, né, irmãos? Agora entoar nem todos entoam, mas cantar canta. Mas tem aquelas pessoas que recebem uma graça de Deus para louvar o Senhor, para pregar, para fazer determinadas coisas que você fica maravilhado com aquilo que Deus fez. Aleluia. Essa é a graça como dom. E em Romanos capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz: de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Diferentes dons. Cada crente tem um dom diferente segundo a graça de Deus que foi dada para ele. Então nós recebemos essa graça do Senhor. A Bíblia também nos diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Deus usa pessoas para ajudar outras, Deus usa pessoas para dar o apoio para outras pessoas. Tem pessoas que têm um dom para ajudar alguém, e quando tem alguém numa dificuldade, essa pessoa chega perto, estende a mão e o dom da graça se manifesta. A abundante graça de Deus, a multiforme graça dele, aleluia, envolve a vida da igreja e dos crentes que cada dia buscam mais da graça de Deus. O Senhor quer que nós cresçamos nessa graça. A Bíblia Sagrada nos diz, meus amados irmãos, que nós temos que despertar o dom que Deus nos deu. Tem crente que pregava, cantava, evangelizava, ganhava almas para Jesus, aconselhava, mas agora esse dom enfraqueceu, esmaeceu, ficou quase apagado. Aí olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu não sei o que estava acontecendo com Timóteo, mas parece que estava meio assim, desanimado. Deus deu um dom para ele e esse negócio estava assim camuflado, e Paulo diz assim: ei Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, desperta, acorda este dom, levanta este dom, põe linha nesta fogueira, faz este dom se desenvolver e crescer para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Deus quer, meus queridos irmãos, que nós coloquemos fogo nesse dom para que ele possa fluir e as pessoas ao nosso lado sejam abençoadas pelo dom que o Senhor te deu. Então nós temos a graça comum, temos a graça salvadora, temos a graça como dom e nós temos a graça especial. Essa graça especial, meus amados irmãos, ela não acontece toda hora, não é todo o tempo, ela não é constante, mas vez por outra, sabe? É aquele momento que você é tão usado por Deus em determinada hora que você sente que Deus está agindo em você, falando com você, você recebe uma graça tão especial que alguém pode dizer: ó, você está num estado de graça.
Agora, essa graça, ela não é constante. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que Moisés, num momento de estado de graça, ele estende a vara e o mar vermelho se abre. Josué diz: coloque o pé no Jordão. Quando a planta do pé de vocês molhar, o Jordão vai se abrir. E quando os sacerdotes colocaram o pé na água, o Jordão se abriu. Josué estava tão cheio da graça de Deus, no meio de uma guerra, de uma batalha, e ele olhou para o sol e disse: para, sol! E o sol parou. Não, Paulo, tem que ter um espinho aí. Ele disse: tira esse espinho, Deus, tira esse espinho. Ele fez 3 campanhas, dizendo, pedindo para Deus tirar o espinho. Aí Deus disse para ele: a minha graça. A minha graça te basta. Sabe o que você precisa? Da graça de Deus. Sabe o que eu preciso? Da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Cresça na graça, cresça na graça, cresça na graça, cresça na graça, cresça na graça. Aleluia. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós olhamos dizendo: Deus, eu não dou conta mais, eu não tenho mais força, acabou, eu estou acabado, eu não tenho mais nenhuma força para caminhar. É nessa hora que a graça vem. Porque quando eu digo eu posso, eu faço, eu sei, Deus deixa você fazer. Então vai, tu sabe, tu pode, então vai. Aí você vai, eu vou pela nossa própria força, quebra a cara lá. Meu Deus, não deu certo, tem misericórdia, Deus. Aí quando você diz: eu não dou mais conta, eu não dou mais um passo. Aí Deus diz: agora é a minha hora, agora a minha graça vai chegar. Oh, aleluia, 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 maravilha, aleluia, aleluia, aleluia. Em João capítulo 1, meus irmãos, versículo de número 16, a Bíblia diz que todos nós recebemos também da sua plenitude, como graça sobre graça, graça sobre graça, graça e mais graça. E quanto mais você busca, mais graça Deus tem. Porque a Bíblia não diz que Deus é rico, a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Aleluia. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. É porque Ele é riquíssimo em misericórdia. João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você vê que esse versículo é logo depois do outro, que ele diz graça sobre graça, graça e mais graça, graça sobre graça. O que Deus está dizendo? Porque ele diz: a lei foi dada por Moisés. A lei era uma manifestação da graça de Deus. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma lei, uma graça maior do que a graça
Evangelho, vem Cristo trazendo a liberdade para aqueles que aceitam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, amados, em Atos capítulo 4, versículo 33: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Glória a Deus. Ô irmãos, quando nós estamos cheios da graça, a gente não perde o culto. A gente não vai no culto só se tiver comida. A gente não vai na igreja só se tiver um pregador de fora. A gente não vai só por causa disso ou daquilo. A gente vai porque tem graça. Tem graça. Tem graça. Eu penso na igreja primitiva e aqueles crentes. Aí começa 120 irmãos. Aí no dia de Pentecostes 3.000 pessoas aceitam. Aí já passou para 3.120. Aí lá na frente mais 5.000 aceitam. Aí já passou para 8.000 pessoas. E aquele povo todinho, irmãos, na graça de Deus, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia debaixo da graça de Deus. É o que nós queremos no ano de 2025. É graça todo dia. É graça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É graça em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aleluia. E até Jesus voltar. Receba graça, receba graça, receba graça. Levanta a tua mão essa noite. Tem graça de Deus aqui, tem graça de Deus aqui, tem graça de Deus aqui. Sabe? Graça de Deus essa noite. Aleluia. Adore a igreja, porque a graça de Deus está aqui. Uma vez o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Você só é alguma coisa por causa da graça. Se tirar a graça de mim, acaba, só fica lixo. Se tirar a graça de Deus da nossa vida, acabou, irmão, só fica lixo, só entulho, só coisa que não presta. Verdade, Deus. Aleluia. Crescer na graça. Como é que eu cresço na graça, pastor? Geralmente você cresce na graça se quebrantando diante de Deus. Você cresce de joelho. Como eu quero que Deus nos desperte a oração nesse ano de 2025. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Quanto tempo você ora por dia? Não é uma pergunta para reflexão? É por isso que muitos de nós não temos graça. E não tem graça nenhuma de estar perto de alguém que não tem graça. Nós precisamos da graça. Graça você recebe de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, na presença de Deus de graça. Mas não é crescer só na graça, tem que crescer no conhecimento. Porque o crente que cresce só na graça, ele tem a tendência de se tornar fanático. E nós não queremos ninguém fanático. A verdade não está nos extremos. A verdade está no equilíbrio. Precisa crescer na graça, mas precisa crescer no conhecimento. Como é que eu cresço, pastor, no conhecimento? É da Bíblia. Aleluia. É vindo para o culto de doutrina. É vindo para a escola dominical. É quando tem uma reunião de estudo bíblico, você está lá com seu caderno, a sua caneta, recebendo o maná e fazendo o bolo. O maná descendo e você
Cresça no conhecimento. Obrigada, Jesus. Nós estamos na época, irmãos, que o conhecimento se tornou democrático. Conhecimento está na palma da mão de todos os brasileiros. Se você tem acesso à internet, tem um aparelho com acesso à internet, você tem acesso a tudo. E aí tem um perigo muito grande, porque você pode ter acesso a coisas que não prestam. Isso vai matar você. Isso vai estrangular a tua alma. Vai te levar para o desperdício. Vai te levar para estar apreciando coisas que Deus não gosta. Mergulhando na pornografia. Em coisas que não agradam o Senhor. Esse ano não é ano de você estar se envolvendo com pornografia. Este é o ano de você dizer: Senhor, eu quero que o meu celular esteja santificado para ti. Você vai desinstalar o que não presta no seu celular. Você vai jogar fora aquelas músicas que você fica cantando, que fica você louvando Satanás e o mundo, e você vai encher de louvores de Deus, e você vai santificar este aparelho para a glória de Deus. Tem gente que vem pro culto não sente nada, mas passa o dia todinho vendo porcaria, passa o dia todinho vendo coisas que não agradam a Deus. Como é que você vai sentir a presença de Deus? Mas levante de manhã, dobre o seu joelho e ore. Tira um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Passa o dia louvando o Senhor, aonde você for. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Deus me deu vida, Deus está comigo, o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus. Quando você entrar nessa porta aí, você vai sentir o impacto da presença de Deus. A graça dele. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 14: Aleluia, Deus. porque a terra Aleluia. se encherá do conhecimento de Deus, Aleluia. assim como as águas cobrem o mar. Nós estamos na era do conhecimento, e o conhecimento verdadeiro vem de Deus. E o conhecimento verdadeiro vem de Deus. Aí hoje nós temos pregadores que nem buscam graça nem conhecimento, nem oram nem lê a Bíblia. Vai dar o que para o povo? Vai dar o que para o povo? Nós precisamos crescer na graça, mas precisamos crescer no conhecimento. Tem crente que gosta de orar, e ora, mas não abre a Bíblia de jeito nenhum. Passa 1 hora orando, 2 horas, mas a Bíblia está de lado. Aí tem outro que passa 5 horas de tempo lendo a Bíblia, e lê, não ora. Satanás quer colocar uma dessas coisas. Se ele não conseguir te derrubar, e você está orando, então ele quer que você só ore. Não olha para a Bíblia não. Aí fica a comunicação só no alô. Tem alguém aí? Alô? Só um lado. Mas quando você lê a Bíblia e você ora, você fala e Deus responde. Você conversa com Deus e Deus conversa com você. Existe um diálogo, existe uma conversa entre você e Deus. Você está lendo a Bíblia, irmãos? Nós estamos lendo Gênesis. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas toda vez que eu leio a Bíblia e eu chego na história de José, eu não aguento. Eu vou às lágrimas, porque é viva essa palavra, é viva. Imagine a leitura de amanhã. Amanhã é o capítulo 44, 45 e 46 de Gênesis. E é lá que Judá, depois que eles pegam o copo de Faraó dentro do saco de alimento de Benjamim,
Aí volta todos eles para o Egito. E José diz assim: ó, vocês estão liberados. Benjamim é meu escravo. E o Benjamim só veio porque Judá disse para o pai: pai, eu fico por fiador do rapaz. Se eu não trouxer ele, eu serei réu para contigo. E agora? A ordem de José, eles não sabiam que era José. José estava diferente. José estava vestido de faraó. José estava com uma vestimenta totalmente diferente. Não falava a língua deles. Quando eles chegaram e falaram com José, José os conheceu logo de primeiro. Mas ele não falava a língua deles. Ele falava o egípcio. Aí havia intérprete. Aí o intérprete dizia para José o que os irmãos dele estavam dizendo. José estava entendendo tudo. Mas ele não se deu a conhecer. Aí quando ele disse: Benjamim é meu, era o único irmão dele, né? Da mãe, da mesma mãe, né? Porque Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim. Aí agora ele disse: não, Benjamim vai ficar, vocês podem ir embora. Aí Judá entra em ação. Aí eu não suporto essa palavra dele. Ele diz para José: meu senhor sabe, nós lhe falamos que o meu pai ama muito esse filho, e ele e o que morreu eram os 2 únicos filhos da esposa que ele mais amava, e ele só veio porque eu me tornei fiador dele. Então, se eu voltar para o meu pai sem levá-lo, meu pai morre. E eu não quero ver o meu pai descer a sepultura com tristeza. Então faz o seguinte: eu fico no lugar dele. Eu fico no lugar dele. Eu fico servo do Senhor. Mas deixa o rapaz ir. Olha, irmãos, se eu já aqui já estou chorando. Imagina José, não aguenta. Ele não suporta esse momento e ele dá uma ordem: todos vão embora daqui. Aí manda tudo que é guarda, tudo que é de egípcio que está lá, sai daqui. Aí eles foram embora. Aí ele olha para eles e diz: eu sou José. A Bíblia, meus irmãos, é uma palavra viva. Leia orando, leia chorando, que você vai ver o tanto que você vai crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Em Atos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tem tanta coisa querendo tirar a nossa atenção, e os apóstolos estão agora, é muita gente requerendo a atenção deles, e aquela briga, aquela reclamação, murmuração das mulheres, das viúvas que não eram judias, elas eram helenistas e não estavam sendo atendidas, e começa uma briga lá dentro da igreja. Aí ele diz: olha, escolham 7 varões cheios do Espírito Santo e coloquem sobre este negócio, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aleluia! Meus queridos irmãos, Deus é a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Em Êxodo capítulo 31, versículo 2, a Bíblia diz que ele encheu Bezalel de sabedoria e conhecimento para fazer os utensílios do altar. Deus quer encher homens e mulheres de conhecimento, de graça, para fazer a obra de Deus. Segundo Crônicas capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo, porque quem pode liderar, dirigir esse tão
Salomão pedindo sabedoria, era Salomão pedindo conhecimento. E Deus disse assim: me agradei, Salomão, fiquei feliz com o teu pedido. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia! Provérbios capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Aleluia! Em Provérbios capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que adquire conhecimento. Aleluia! Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz uma coisa triste: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Oh, irmãos, nós não queremos que Deus nos rejeite porque nós rejeitamos o conhecimento. Mas esse ano Deus está nos chamando: abrace o conhecimento. Porque Deus distribui a uns palavra da sabedoria, a outros palavra do conhecimento. E aí Pedro diz: cresça na graça e cresça no conhecimento. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Quantos querem crescer? Só quem quer crescer se coloque em pé esta noite. Aleluia, 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 glórias, aleluia, louvado seja o